Então, na aula de português, nós iremos falar nesse primeiro momento sobre interpretação de texto. E querendo saber qual é o segredo. Qual o segredo da interpretação de texto? E no próximo slide aqui eu faço essa pergunta e ao mesmo tempo já estou dando aqui a resposta. Leitura. Então, para fazer uma boa interpretação de texto, o segredo é você fazer a leitura dela, tá? Então, para poder você saber o que é que você está lendo, como é que está ali, o que é que tem escrito ali, você precisa fazer uma leitura de texto. Então, para fazer uma boa interpretação de texto, você precisa fazer primeiramente aí a leitura. E eu tenho aqui dicas de interpretação de texto. Tá? Então, como é que a gente vai fazer uma interpretação de texto? A interpretação de texto, gente, ele é um elemento-chave para a eficiência da solução de exercícios e mesmo na compreensão de situações do dia a dia. Então, tem até no Face, de vez quando aparece, uma mensagem que ela diz assim: interpretação de textos dos dias atuais. A partir das 6 horas da noite, estarei em frente à faculdade vendendo bolo de chocolate. Vendendo bolo de chocolate. A fatia custa R$5. Aí o que acontece? Você vende todos os dias? Onde você vende? Quanto é a fatia? Só tem de chocolate? Tem de morango? Que hora você vai estar vendendo? Então, é isso que acontece, gente. O pessoal lê, mas não está entendendo ali o que está escrito. Por quê? Porque só faz a leitura por cima. Então, não está interpretando ali o que está escrito naquele anúncio. Por exemplo, esse anúncio aqui do bolo de chocolate. Então, é isso que está acontecendo. O pessoal está lendo só por ler, não respeita a pontuação e acaba que não entendendo o que está escrito ali. Então, se eu tenho a história aqui deixa eu ver uma historinha aqui para dar Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho encontrou-se com o lobo no caminho. Aí lá depois da história tem a interpretação de texto. Com quem Chapeuzinho se encontrou no meio do caminho? Então, se você leu com atenção esse texto, você vai entender e vai se lembrar que ela se encontrou com o lobo. Não foi com o caçador que ela encontrou no meio do caminho quando ela ia para a casa da vovó. Então, é isso que acontece. Às vezes, não há leitura. Então, para que você tenha uma boa interpretação de texto, você precisa ler. Do mesmo jeito, é numa questão, numa atividade, onde se você não ler a questão com cuidado, você não vai entender. Então, se você tem atividade, você quer fazer a atividade rápido para terminar logo, e você não está lendo, você não vai entender, você não vai conseguir responder. Vou dar um exemplo de uma atividade de ontem. Na atividade de ontem, no número 9 de história, ele perguntava qual o século que aquelas duas datas elas pertenciam. E colocaram o ano. Então, não entenderam, não interpretaram a pergunta. Então, mas aquilo era uma pergunta, que não era um texto. Acaba sendo também um texto, porque você não interpretou, você não soube interpretar, você não entendeu, você não leu com atenção para entender e então responder. Então, tem que ter esse cuidado de ler com calma, de ver a pontuação, se tem vírgula, respeitar a vírgula, se tem um ponto final, respeitar o ponto final, se for interrogação, respeitar a interrogação.
para poder você entender o que você está lendo. Em seguida aqui, nós temos, além de uma leitura mais atenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento de fundamental importância para interpretar e compreender corretamente um texto é ter o domínio da língua. Então, como é que você vai fazer o domínio dessa língua? Lendo, conhecendo a língua portuguesa. Você tiver com alguma dúvida, você pode pegar um dicionário, tá deixando ele ali do seu lado. Ah, eu não sei que palavra é essa, não. Eu não sei o que é que significa importância, não. Eu não sei o que significa domínio. Então, o que é que precisa? Você saber o que significa essa palavra para você entender. Já que você não sabe essa palavra, o que é que ela está escrita, então você pega um dicionário. Ah, eu não tenho dicionário. Hoje em dia, nós temos esses aparelhos aqui, quase todos aí, eu acho que 99,9% tem internet. Então, o que é que acontece? Você pode estar colocando aí no Google Dicionário, você pode estar procurando um dicionário aí na internet. E você procura, então, você colocar significado da palavra domínio. Então, aí, em seguida, ele vai dar o significado dessa palavra e você vai saber o que é domínio. Então, aí você vai ter uma interpretação melhor ainda daquilo que você leu. E mesmo dominando a língua, é muito importante aí, ó, ter um dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas as palavras e é muito difícil interpretar um texto desconhecendo certos termos. Então, se você está lendo um texto, tem uma palavra ali que você não conhece, aí eu não entendi nada. Por conta de uma palavra você faz, eu não entendi nada, e deixa para lá. Não, pega o dicionário, procura saber o que é aquela pergunta, o que significa aquela palavra, e você vendo o significado daquela palavra, você vai entender o restante do texto. Aí o que vai valer agora é o interesse. O que está valendo é o interesse por você saber o que está escrito ali. E, finalmente, o mais importante, gente, leia. Somente a prática da leitura facilitará a sua capacidade de compreensão e interpretação de texto. Quanto mais você lê, mais você vai entender, mais você vai compreender. Mas não é ler o mesmo texto várias vezes, não, você está sempre lendo. Porque às vezes você pode ler 10 vezes o mesmo texto, se você não tiver com vontade de interpretar e de compreender ele, você não vai conseguir. Então você precisa estar sempre lendo. Pode ser um bilhete, pode estar um papel. Eita, deixa eu ver o que é que tem nesse papel aí, já está escrito isso, isso. Legal. Aí sai procurando, gente. Sai procurando sempre algo para você estar lendo. Um bilhete, uma carta. Por isso que é tão importante a gente, quando pede, faça um bilhetinho, faça uma carta. Porque essas tecnologias de hoje, vocês, eu digo assim vocês, porque eu tiro por um que eu tenho aqui do meu lado, que ele não gosta muito de estar lendo, e eu tenho que estar em cima. Então, essas tecnologias de hoje, elas vêm logo com só para você estar fazendo, você está brincando, você está jogando. É muito difícil você encontrar alguém que esteja no celular lendo algum livro pelo celular. E tem livro pelo celular, tem gibi pelo celular, tem muita coisa. E 7 dicas que vão te mostrar como interpretar um texto. Vamos lá ver que dicas são essas? Leia todo o texto pausadamente. Não é você dizer, o primeiro contato com o texto é muito importante. Esse momento que você vai saber qual é o assunto do tratado. Não, gente, tem que ir com calma. O primeiro contato com o texto é muito importante. É nesse momento que você vai saber qual o assunto tratado e qual a posição do seu autor. Leia devagar e sem interromper a leitura. Então, assim que a gente tem que estar fazendo a leitura de um texto,
Não está lendo ele correndo, como se estivesse numa maratona para ver quem é que termina primeiro. Às vezes a gente pede na sala, vamos ler o texto. Eu já terminei. Aí quando a gente pede para fazer a leitura ali no coletivo, vamos ler, fulano. O primeiro, aí começa a gaguejar, começa a não entender, porque não fez a leitura, só passou a olhar por cima daquelas letras. Então, leia devagar. É muito importante esse primeiro contato. Você vai lendo com calma, sem interromper a leitura, tá? Não tem como você estar lendo um texto e conversando. Segunda dica. Releia o texto e marque todas as palavras que não sabe o significado. Ah, eu já li. Leia de novo. Não, tá bom só uma vez. Gente, leia pela segunda vez para você entender melhor. Quanto mais você lê aquele texto ali, mais você vai entendendo. Se tiver alguma palavra que você não entendeu, você irá marcar ela. Pode passar um lápis por baixo da palavra, você pode circular ela. Aí você pega o dicionário e vai procurar o seu significado. Agora que você já sabe qual é o assunto, a segunda leitura você dará início a uma fase mais detalhada. Na existência de palavras desconhecidas, anote um rascunho ou sublinhe o próprio texto. E se você tiver com o dicionário ali do lado, você já vai procurando saber qual é o significado. Terceira dica. Veja o significado de uma delas no dicionário e anote. Consulte o dicionário, anote os sinônimos ou a explicação do seu sentido. Releia o texto substituindo as palavras desconhecidas por aquelas que você já conhece. Então, se tem uma palavra ali que você conhece, mas só que o significado que você dá a ela é outro, então vá substituindo, aí fazendo a leitura e substituindo. Você vai entender ele, ó, passo de imagem. Separe os parágrafos do texto e releia um a um, fazendo o seu resumo. Então, você vai separando o texto separadamente, tá? Separe o parágrafo aí que diga, separe o texto em parágrafos e, à medida que lê, utilize um rascunho para fazer um resumo daquele que leu. Ou seja, para você dizer o que foi que você entendeu daquilo que você leu. Aí, Chapeuzinho Vermelho saiu para a casa da vovó. Aí, então, daquele pedacinho ali, você vai escrever o que foi que você entendeu daquela parte. Escreva o que foi que você entendeu daquela parte que você leu. Então, a partir daí, você está exercitando sua capacidade em compreender a leitura, lendo, fazendo rascunho, procurando aí o significado das palavras, vai ajudar você a exercitar a sua capacidade de compreender. Quinta dica: elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Ler pode ser uma atitude passiva, mas quando você experimenta usar o texto fazendo perguntas sobre ele e respondendo, observa melhor o teor de suas palavras e seu significado. Absorve. Observa, não, absorve. Então, você vai absorvendo aí o significado das palavras, você vai absorvendo o melhor que você está lendo. E nesse momento você poderá perceber que, afinal, ainda havia muita coisa para entender. Na sexta, questione a forma usada para escrever. Questione o motivo pelo qual o autor usou determinada forma para se expressar. Qual teria sido a sua intenção para escrever assim e não de outro modo? E a palavra utilizada, será que elas indicam alguma coisa? Então, sempre se pergunte. Leia o texto, se pergunte, faça perguntas relacionadas ao texto a você mesmo
para você ir interpretando, você ir conhecendo melhor o que está escrito ali. Na 7ª questão, faça um novo texto com suas palavras, mas você vai seguir as ideias do autor. Cuidado para não trocar aí as ideias. Então, você vai assinalar as ideias principais e se certificar que incluiu no texto. Você vai escrever o mesmo, mas com suas palavras, que é uma prova do que entendeu aquilo que leu. Então, é isso que a gente fala, quando faça um resumo. O resumo, no caso, é para você escrever aquilo que você entendeu do texto. Então, se você leu ele direitinho, fez perguntas relacionadas àquele texto, você vai saber o que foi que você leu e você ali vai poder escrever com suas palavras o que você entendeu do texto. Texto que não fuja da ideia do autor. E no final, você irá se certificar de que não colocou palavras na boca do autor. Então, Chapeuzinho foi por um caminho mais curto. Chapeuzinho pegou uma moto e foi para chegar mais ligeiro. Olha, colocou palavra na boca do autor? Então, se o autor diz que Chapeuzinho pegou um atalho para chegar mais rápido à casa da vovó, não tem como você dizer que a Chapeuzinho pegou uma moto para chegar mais ligeiro na casa da vovó. Não aparece isso na história. Então, você tem que ter cuidado, tá? Não colocar palavras na boca do autor dizendo algo que não foi mencionado no texto. E nós vamos fazer uma atividade no livro de português e quero que vocês prestem atenção aos combinados, gente, beleza? Ouça a explicação da atividade direitinho. Quando tiver dúvida, pergunte pelo WhatsApp. Eu respondo. Teremos 30 minutos para realizar essa atividade. Faltando 5 para retornar, eu aviso os grupos. Deixe o grupo para perguntas relacionadas à atividade, às questões, tá? E ao final da aula, enviarei os slides com a aula, atividade, correção, envio o link, tá?